Olá, seja bem-vindo! Nesta videoaula será apresentada a operação Cadastrar Processo. Para iniciar o treinamento, vamos acessar o ambiente Treinamento CIPAC, disponível no endereço treinamentoCIPAC.ufba.br. Este ambiente é de uso exclusivo para testes e treinamento. Você poderá utilizá-lo a qualquer momento, durante ou mesmo após o término deste curso, apenas para testes ou estudo. O CIPAC foi desenvolvido e testado para ser utilizado na plataforma do Mozilla Firefox. Portanto, recomendamos a utilização desse navegador. Vamos começar! A primeira tela que aparece ao acessar o endereço do CIPAC é o portal público. Ele oferece consultas públicas de processos, documentos, materiais, unidades, convênios e contratos, diárias, telefones de unidades, boletins de serviços, autenticação de documentos e certidões. Nesta página, também fica disponível o link para solicitar permissões para uso do CIPAC e solicitar o cadastro de terceirizados. Ao clicar em Entrar no sistema, iremos para a tela de login. Aqui é possível recuperar o e-mail de confirmação de cadastro, o login e a senha. Caso você seja servidor e ainda não esteja cadastrado no CIPAC, clique em Cadastre-se. Vamos realizar o login. Esta é a tela de avisos. Fique atento, pois aqui sempre passamos informações importantes a respeito do sistema. Após ler o aviso, clique em Continuar. A operação de cadastrar processo pode ser realizada por 3 caminhos: acessando a mesa virtual, aba Processos, Cadastrar processo. Outro caminho é pelo módulo de protocolo, seguindo o menu Módulos, Protocolo, Menu, aba Processos, Seção Cadastro, Cadastrar processo. A terceira opção para o cadastro de processos é acessando o portal administrativo, na opção de menu Protocolo, Processos, Cadastrar processo. Vamos escolher esse caminho. O sistema exibirá a tela de dados gerais do processo. Na parte superior da tela está uma breve explicação sobre a origem do processo, interno ou externo, e sobre a tabela de classificação de assuntos do CONARC, Conselho Nacional de Arquivo. O CIPAC utiliza os assuntos de processos de acordo com a tabela CONARC, com o intuito de uniformizar a nomenclatura utilizada para os assuntos de documentos e processos a nível nacional, além de possibilitar a gestão de documentos arquivísticos. Os códigos de assuntos CONARC já possuem informação sobre quanto tempo cada processo documento deve ser guardado e qual deverá ser a sua destinação final. Vamos cadastrar um processo de remoção de um servidor da minha unidade. Marcamos a origem como interna e no campo assunto, ao colocarmos as 3 primeiras letras, o sistema vai sugerindo os assuntos que coincidem. Atualmente no CIPAC, apenas alguns assuntos são eletrônicos. Então, esse campo será marcado automaticamente com as opções sim ou não, de acordo com o assunto selecionado. Você poderá verificar no site da SUPAD se os assuntos correspondentes aos procedimentos operacionais da sua unidade já estão com tramitação eletrônica. Selecione a natureza do processo, que pode ser ostensivo ou restrito. Caso necessário, preencha as informações adicionais nos campos Assunto detalhado, Observação e Local no arquivo. Lembrando que todos os campos com estrela azul são de preenchimento obrigatório. Clique em Continuar. No caso específico dos usuários com permissão da Procuradoria Jurídica, será exibida a tela Dados Judiciais do processo. Porém, não preencheremos essa tela. Clicaremos no botão Continuar. O sistema exibirá a tela Documentos. Nesta tela, informaremos cada documento que fará parte do processo. Lembrando que todo processo agora precisará contar com um documento do tipo despacho no momento do seu cadastro. Entretanto, ele não pode ser o primeiro documento adicionado. Colocaremos um documento do tipo requerimento como documento que dará origem ao processo. É preciso informar a natureza do documento, que pode ser ostensivo ou restrito. Caso necessário, coloque informações adicionais nos campos Assunto detalhado e Observações. Lembre-se que apenas os campos marcados com estrela azul são obrigatórios. A forma do documento pode ser um documento escrito, um documento digital a ser anexado ou um documento físico, enquanto houver assuntos de processos que ainda não sejam eletrônicos.
Vamos incluir 2 documentos, um escrito e um digital. Primeiro selecionaremos a opção Anexar documento digital. Informe a data do documento ou clique no ícone do calendário para selecioná-la. Você também pode preencher os campos não obrigatórios que são identificador, ano e unidade de origem do documento. No campo Data do recebimento, coloque a data em que o documento foi recebido, fisicamente ou digitalmente. No campo Responsável pelo recebimento, você pode informar o usuário da unidade de destino que será responsável pelo recebimento do processo, porém esse campo é opcional. Em tipos de conferência, devemos definir se o documento é original, uma cópia autenticada em cartório, uma cópia autenticada administrativamente ou uma cópia simples. Em seguida, faça o upload do arquivo do seu computador para o sistema clicando em Escolher arquivo. O número de folhas do arquivo é preenchido automaticamente após o upload. Feito isso, clique no botão Adicionar documento. Caso você tenha selecionado o arquivo incorreto, clique no ícone da lixeira para excluí-lo. É importante prestar bastante atenção nesta etapa, pois após a confirmação do cadastro do processo, não é possível excluir os documentos diretamente, apenas por meio da funcionalidade de desentranhamento. Depois que clicamos em Adicionar documento, ele passa a ser exibido na lista de documentos pendentes de assinantes. Você pode adicionar o assinante em seguida ou adicionar os demais documentos e só depois definir o assinante, caso todos os documentos tenham os mesmos assinantes. Não adicionaremos o assinante agora, pois ainda precisamos adicionar o documento obrigatório do tipo despacho. Para isto, selecionaremos a opção Escrever documento. As opções para carregamento de modelos permitem a utilização de modelos de documentos previamente cadastrados no sistema, podendo estar disponíveis tanto para toda a UFBA quanto apenas para as unidades específicas. Vamos digitar o texto do documento na seção em branco. Depois que clicamos em Adicionar documento, ele passa a ser exibido na lista de documentos pendentes de assinantes. Ao clicar em Adicionar assinante, são exibidas as opções Minha assinatura, que adiciona o usuário logado como assinante, servidor da unidade, que exibe uma lista com os servidores da mesma unidade para a seleção, servidor de outra unidade, permite a seleção de servidores de outras unidades para assinatura. A funcionalidade Solicitar indicação de assinantes permite que seja selecionada uma unidade e o chefe, vice-chefe ou gerente da unidade atribui usuários para assinatura. O grupo de assinantes exibe grupos de usuários previamente cadastrados no sistema. Vou selecionar a opção Minha assinatura. Os documentos ficarão com assinatura pendente por parte do servidor selecionado como assinante. Caso você mesmo seja o assinante, poderá realizar a assinatura já nesta tela, clicando no botão Assinar. Você também pode assinar os documentos depois do envio, utilizando a funcionalidade Assinar documentos, no módulo de protocolo ou portal administrativo. Ao terminar a inclusão dos assinantes, clique em Inserir documentos no processo, e após isso, clique em Continuar. O sistema exibirá a tela para o cadastro de interessados. Um processo pode ter um ou mais interessados, que podem ser das seguintes categorias: servidor, aluno, credor, unidade ou outros. Só utilize o outros em último caso, quando o interessado realmente não se encaixar em nenhuma das outras categorias. Como estamos cadastrando um processo de remoção, escolheremos a categoria servidor e no campo servidor preencheremos com José Carlos Novaes Queiroz. Percebam que à medida que preenchemos o campo, o sistema sugere opções que coincidem. Então, não é necessário escrever toda a informação. Caso queira que os interessados sejam informados a cada movimentação do processo, mantenha a caixa de seleção Sim marcada e corrija ou informe o e-mail se necessário. Clique em Inserir e repita o processo para cada interessado, se for o caso. No final, clique em Continuar. Nesta tela, é possível definir o destino do envio: setor interno, quando a tramitação for dentro da UFBA, ou órgão externo, quando se tratar de um órgão externo à UFBA. Como estamos cadastrando um processo de remoção, a tramitação inicial será para a PRODEP. No campo Unidade de Destino, preencha o código CIPAC 120150 da PRODEP e o nome correspondente aparecerá ao lado. Você também pode começar a escrever o nome da Pró-Reitoria
e o sistema mostrará unidades cujos nomes coincidem. Outra forma de preencher a unidade é pesquisando na estrutura organizacional. Role a barra até localizar a UFBA. Clique no botão Mais para expandir a hierarquia e visualizar todas as unidades. Sempre que aparecer um botão mais ao lado da unidade, é possível expandi-la. Como sabemos o código da Prodep, vamos preenchê-lo. Na seção Dados complementares, é possível informar o tempo de permanência do processo na unidade de destino, dizer se o processo é urgente ou colocar observações. Atenção! Caso seja informado um tempo de permanência, por exemplo, de 5 dias, e a unidade de destino ficar com o processo por um tempo maior, o sistema bloqueará essa unidade para a realização de novas requisições, como de almoxarifado, compras e infraestrutura. Ao finalizar, clique em Continuar. O sistema exibirá a tela de confirmação. Nesta tela, verifique se todos os dados estão corretos e clique em Confirmar. Caso haja necessidade de corrigir algum dado, utilize o botão Voltar, realize as correções e continue até chegar novamente na tela de confirmação. Após confirmado, o sistema retornará uma mensagem de que o processo foi cadastrado com sucesso. Caso o processo não seja eletrônico, neste momento será possível imprimir a capa do processo e a guia de movimentação. Bom trabalho e até a próxima aula!